Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez o Dr. André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, que veio aqui atender em Floripa e eu sempre aproveito para entrevistá-lo e, claro, fazer minha consulta também. Como ela só foi feita, estou nos trinques e vou ficar melhor ainda, porque eu passei pela anamnese do Dr. André. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente já deveria ter falado há muito tempo, mas a água aparece quando o poço está pronto. E hoje é oportuno para a gente falar sobre isso. Mas antes do tema, eu vou deixar o meu convidado dar o seu alô. Como é que tá, doutor André? Tudo bom? Gosta de vir a Floripa, né? Sim, uma terra boa. Olha o semblante dele, o sorriso quando ele vem para Floripa. É sempre assim. Sempre. Em Floripa e fora de Floripa. Eu tenho que promover Floripa. Mas não vem para cá não, que o trânsito está muito ruim aqui não. Fica aí onde você está morando, já está muito bom. Uma satisfação estar contigo de novo aqui para a gente poder auxiliar, né? Passar alguma informação para as pessoas. Muito bom, isso é sempre bom porque... É dando que se recebe, né? E a medicina hoje é mesmo. E a medicina hoje está cada dia melhor, vamos dizer, e com as novas especialidades, não é com as novas especialidades, hoje está sendo... Eu acho bacana isso, porque ao invés de você abraçar uma série de especialidades, né, dentro da própria, hoje tem outros profissionais que resolvem se especializar naquilo, e até vocês, eu acho muito bacana dentro da ética médica, formar uma coisa, um pool, assim, vamos dizer, de colegas, né, onde você orienta. Você vê que a pessoa tem um problema de ordem psicológica, você vai conversar alguma coisa, mas um especialista é muito melhor para cuidar dessa parte, né? Então é um tratamento como é que é? Multidisciplinar. Multidisciplinar, essa que é a palavra que eu ia buscar. Está aqui o doutor André, multidisciplinar, isso é muito bacana, devia ser aplicado em todas as áreas, né? O que você não sabe, o que o teu colega sabe, e o que ele não sabe, você sabe. Então é assim que se trabalha, e é bacana. Como é que se diz? O paciente tem muito mais condição de ser ajudado, não é isso? Perfeito. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, por coincidência, não existe coincidência, existe causalidade. E hoje eu folheando uma revista semanal, eis que eu, antes de fazer essa entrevista com o Dr. André, eu vejo o seguinte: de primeira mão, notícia, número de pessoas com sobrepeso. Nós vamos falar hoje sobre obesidade. Obesidade é uma palavra terrível, todo mundo tem medo hoje dessa palavra aí. Por quê? Porque a gente não consegue controlar essa coisa, ou consegue, mas não se seduz, né? Vamos dizer, a gente é seduzido por outras coisas. Então, o número de pessoas com sobrepeso no mundo supera as pessoas que passam fome. Olha só, o número de pessoas com sobrepeso supera as que passam fome no mundo. O grande problema é a má alimentação, essa que é a informação. 2 bilhões de pessoas de 18 ou mais anos de idade, 2 bilhões, nós somos 7,5, né? Estão acima do peso, 2 bilhões. E mais de 670 milhões são considerados obesos. 670 milhões de pessoas são consideradas obesos. Os famintos são estimados em 821 milhões de pessoas, ou seja, para mim é uma surpresa, para o doutor não sei, porque ele lida com isso, médico. Porque a gente pode começar, Grego, talvez fazer essa diferenciação entre o que é estar nutrido e o que é estar alimentado. Perfeitamente, exatamente. Então esses 2 bilhões aí provavelmente estão com certeza mal nutridos e eles estão superalimentados. Como existem aqueles que estão subalimentados, existem aqueles que estão superalimentados e provavelmente todos esses, o sub e o super, estão subnutridos, porque a nutrição é uma coisa diferente totalmente daquilo que a gente vai conceituar. A gente pode começar a conceituar a obesidade, então as causas da obesidade. Vamos lá. Que é uma coisa bacana. Vamos começar por elas. Então a gente tem 3 causas básicas da obesidade. Então a obesidade ela pode ser hereditária, que tem um componente hereditário. E hoje em dia a questão da hereditariedade ela está mesclada com vários fatores da epigenética, ou seja, qualquer fator hereditário pode ser modificado através ou de alimentação ou daquilo que tu pensa ou daquilo que tu sente. Tá. Porque as tuas células elas ouvem, né? E
Quando você coloca o alimento certo, ela muda também a sua tendência genética. Com toda certeza. Um exemplo disso é você comer brócolis para combater câncer. Quem come mais brócolis tem uma epigenética ligada ao câncer diminuída. Aí afeta os genes e aí afeta a saúde do paciente. Sim. Então essa é a primeira causa. A segunda causa é a causa mais comum, que é o excesso de calorias, né? Então a gente já debateu, a gente já falou muito sobre isso se fala muito porque a gente vive numa sociedade onde a indústria alimentícia ela tem o papel dela, ou seja, ela não tem o papel de te orientar, de te informar. Então ela quer provavelmente liberar os neurotransmissores do teu cérebro para que eles fiquem ativos. Isso às custas, é um apelo, uma indução para você consumir. Uma indução e um consumo daquele carboidrato. Eu me lembro que eu estava assistindo o primeiro programa que a gente fez de desintoxicação celular. Foi. E a gente falou do carboidrato simples, que não é considerado nada, não tem classificação para ele, que é a glicose. Tá. Né, que deveria estar junto com o pool de minerais, de vitaminas, de aminoácidos. E para o ser humano, de uma forma geral, ele é conduzido a ingerir os carboidratos de forma maciça. E a gente vai ver nas dietas, que as dietas têm assim, deveria ser 30% de carboidrato, mas na realidade são 70% de carboidrato e 30% do resto, que é o que acontece. E a gente tem, digamos assim, a obesidade no nosso dia a dia como quase que uma mola mestra, porque assim a gente tem recebido crianças, adolescentes e muitas pessoas com obesidade. Esses números me impressionaram. Eu desconhecia isso aí. A gente sabe que obeso, mas esses números são... A gente sabe que 35% da população americana já tem obesidade, já é obeso. Sim. Tá? E existe esse conceito agora de diabetesidade. O que é diabetesidade? É diabetes, ou seja, a tendência à diabetes já inclusa na obesidade. Porque tu começa a criar uma resistência insulínica. Tá. Ou seja, você produz a insulina e a tua célula não... A insulina foi feita para jogar a glicose para dentro da célula como combustível. E a tua célula já não aceita mais, ela não... a insulina é produzida e ela bate na porta junto, tem uma entrega para ti, que é a glicose. Não quero não. A célula fala, não, já tem demais, não. Então ela fica resistente. E aí é o começo da diabetes nesse sentido. A última causa, eu acho que é a mais importante da diabetes, é a questão límbica. Porque no sistema nervoso nós temos uma parte que é o sistema límbico, que tem o diencéfalo, que controla questões de memória, os 5 sentidos, a parte da audição, da visão e das emoções. Então, comida tem a ver com emoção. E o teu estado emocional te leva a te alimentar mais, menos. A gente é movido à emoção. Verdade, né? Verdade. Então você está triste, você come. Eu tinha uma paciente que a mãe dela, que depois faleceu quando ela tinha pouca idade, fazia um pão em forma de pomba para ela. Então assim, quando ela se sente muito triste, desamparada, ela mesma faz esse pão com a forma de uma pomba para comer. Ou seja, ela está comendo o afeto da mãe que ela perdeu. Claro, é simbolismo, então, né? Isso, o sistema límbico, que é o sistema que mais trabalha no ser humano, ele não decide, mas os mamíferos têm esse sistema límbico desenvolvido. Então a gente, como mamíferos, nós temos esse sistema desenvolvido para lidarmos com as nossas emoções, com os nossos 5 sentidos, e aí a gente desenvolve hábitos alimentares. Perfeito. E que eles são compensatórios de situações emocionais mal resolvidas. Quando eu tenho uma tristeza, ao invés de eu resolver a tristeza, eu aprofundar na tristeza, eu vou lá e como para ter mais serotonina, para ficar mais alegre momentaneamente, para depois... E a maioria desconhece isso, né? E é isso que eu ia te perguntar, e nós vamos falar muito sobre isso, porque a alimentação que ocasiona, que gera obesidade, para mim tem um quê, você é médico, você deve saber, acho, né? Não sei, que deve ter algum vício. Deve ser um vício. Porque, por exemplo, por que a gente não consegue largar o refrigerante? Tem dificuldade de largar o refrigerante. Outras pessoas têm dificuldade de largar o chocolate. Outros têm dificuldade e aquilo parece que faz falta. Quando aqueles problemas de abstinência, a pessoa fica agitada realmente. Tem alguma coisa a ver
a alimentação Tudo a ver, Grego. Perfeito. pode criar uma dependência a certo tipo de alimento? Com certeza, porque a gente tem a certeza, isso nós já falamos, que qualquer tipo de exercício físico vai liberar 2 neurotransmissores que são os mais importantes, que é a dopamina e a serotonina. Sim. E você ingerir um refrigerante, a gente não vai falar marca nem nada, ele em si ele é feito para liberar essas duas substâncias, tanto a dopamina quanto a serotonina. E o carboidrato, de uma certa forma, o simples, ele libera momentaneamente, principalmente serotonina, na corrente sanguínea. Então, assim, é algo ligado aos neurotransmissores, que tem a ver com o sistema límbico. Então, o segredo está ali. Puxa, o segredo de tudo está ali. Só que é o mais difícil, porque assim, para mapear o que tu sente e como tu compensa o que tu sente, é complexo. Muito. Porque a gente vive numa dicotomia entre dor e prazer, né? A gente quer evitar dor e ter mais prazer. E essa civilização, com a indústria alimentícia, a indústria do entretenimento, faz com que a gente busque mais o prazer e evite cada vez mais a dor. Só que dor e prazer é uma coisa da natureza, né? A gente tem que ter os dois de forma equilibrada e saber lidar com os dois para nos impulsionar. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. E ela nos impulsiona, ela nos leva à ação, enquanto que o prazer às vezes nos leva a um certo comodismo, né? Então o excesso, né? Exato. Então, exemplo prático, estou estressado no trabalho, excesso de trabalho, problemas em casa, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a televisão e vou ter um prato de comida que eu nem vou saber o que comida é aquela, vou requentar o que tiver. Não interessa, e vou comer bastante. Tá, isso. Com um copo talvez de refrigerante, que contém uma taxa altíssima de açúcar. Isso. E vai me deixar satisfeito naquele momento. Ou então alguma coisa que eu liguei para me trazer em domicílio, né? E já vi cada vez mais prático. Cada vez muito mais prático. Estão trazendo. E aí te induz a um bem-estar que ele é fictício, porque tu está compensando. Sim. Ao invés de sentir, não, poxa, realmente foi frustrante o dia, mas cada dia é um dia diferente, não tem problema. Você conversar contigo, porque a gente libera neurotransmissor com 3 pontos. O foco, se tu está no foco positivo ou negativo, a tua história, aquela que tu fica contando na tua cabeça, e a tua fisiologia. Então, se eu estou bem nutrido, aí entra a nutrição. Eu estou com os minerais, o valor dos minerais, vitaminas, todos em equilíbrio. Eu não vou buscar no alimento uma fisiologia que eu já estou mantendo essa fisiologia. Mas isso é questão de cabeça ou é o teu corpo que vai dizer isso? É interessante isso aqui. Vamos dizer, uma pessoa bem nutrida, ela é menos propensa a fazer uso disso aqui que nós estamos falando? É mesmo? Exatamente. Puxa, então às vezes então uma pessoa que é incapaz de por si só tomar decisões, não vou tomar refrigerante, não vou comer fritura, tudo isso aqui. Se ela conseguir, seja através de um médico, tudo, estar bem nutrida, isso vai ser um fator de ajuda para ela esquecer aquelas coisas. A nutrição é inteligente, ela visa o teu corpo, ele começa a recusar aquilo lá porque ele está suprido, digamos assim, ou não? Tu tocou num ponto muito importante, Grego, porque a gente tem que conversar com a gente mesmo e constantemente se abastecer daqueles neurotransmissores que a gente iria adquirir com a alimentação. Então, não é à toa que a pessoa fala palavras positivas para si mesma, acorda agradecendo, o sentimento de gratidão ajuda. Porque isso muda o quê? A fisiologia. O teu estado emocional muda a tua fisiologia. Mudando a fisiologia, tu muda a tua questão cerebral. E mudando a questão cerebral, tu não vai buscar o chocolate. Porque tu já mudou o teu sistema nervoso. Porque a gente acha que, por exemplo, a ortomolecular ou a questão dessa medicina é só suplementos, você toma alguns suplementos e você vai ficar bem. Isso aí, foi bom você tocar nisso aí, porque não é. Tu não pensa que é magia, né? Tomou aquele negócio, eu me encho, vou lá, compro o suplemento, via internet principalmente, né, sem prescrição nenhuma, e vou ficar bem. Não é. Não é assim, né? Não é. Caminhada. A gente sabe que caminhada na beira do mar, você de pé descalço, você gera íons negativos que na realidade são íons positivos. E você está gerando energia para ti. Né? Então, a vista, o olhar o mar, aquela caminhada, elas vão gerar um tipo de energia que chama-se íons negativos que vão te abastecer e vão melhorar os teus neurotransmissores. E aí você não vai se ocupar com relação à comida. Nesse sentido. Então, assim, é muito um trabalho interno, a pessoa tem que, com os pacientes acontece isso, a gente tem que mudar a forma da pessoa pensar, inclusive com relação a ela mesma.
Porque aí ela vai ficar estimulada, aí ela vai ficar abastecida com serotonina sem precisar da substância em si. A gente já tocou nesse assunto que às vezes só você lembrar e escutar uma música que você gosta, você já libera a dopamina. Isso para tudo que é prazeroso a gente libera, né? Exato, exato. Então buscar prazeres que não vão ter efeitos colaterais. Sim. E a comida é uma delas, vai ter efeito colateral. Você comer demais carboidrato simples, que vai aumentar muito a tua insulina, vai gerar uma cascata inflamatória, vai gerar uma hiperglicemia, o teu organismo vai ter um trabalho para se livrar daquela hiperglicemia e vai vai danificar alguns órgãos. E como é que a gente chega no estado da compulsão? Nós estamos falando, já chegamos lá, mas tem um extremo que já é a compulsão. Tem gente que não consegue mais e mesmo satisfeito ele sai lá para caçar coisa na geladeira ou se supre. O que é isso? Como é que você, quando chega uma pessoa obesa no seu consultório, claro que se ela chegou lá é porque ela quer ajuda, né? Já é um grande ponto a favor dela, né? Eu preciso de ajuda porque eu sozinho não consigo fazer isso. Como é que você trata isso, uma pessoa que já tem aquela compulsão? Qual é o segredo? Porque eu acho que a gente comparar um paciente que é compulsivo com relação a alimentos e um paciente que é compulsivo com relação a drogas é muito interessante. Boa. Porque uma coisa é muito relacionada com a outra. Então a pessoa que utiliza qualquer tipo de droga, ela vai liberar certas substâncias no cérebro para ter prazer. Sim. E a pessoa que come, ela também vai liberar as mesmas substâncias, só que em quantidade menor. Tá. Para ter aquele prazer, para liberar aquela substância. Então, assim, a pessoa que é compulsiva ou em sexo, ou em drogas, ou em comida, ela tem um vício em determinado neurotransmissor. E os dois mais importantes é a dopamina e a serotonina. Tá. Que assim, a heroína libera dopamina e serotonina, a cocaína libera mais dopamina, tem gente que utiliza maconha, libera mais GABA, a maconha é diferente, porque ela libera um outro neurotransmissor. Mas os principais realmente é a dopamina e a serotonina. Então as pessoas buscam a comida ou buscam a questão das drogas para ter esses neurotransmissores em atividade. O que elas poderiam fazer sem droga nenhuma, ou seja, tendo uma rotina diária de exercícios físicos, principalmente, uma alimentação equilibrada com suplementação e a questão do pensamento. Você tocou em E a emoção. duas coisas aí, serotonina e dopamina. E aí chega o paciente no seu consultório, como é que você sabe? Isso tem medição, né? Medição clínica através de um exame clínico? Sim, tem. E tem também... Mas isso aí oscila, né? Como é que eu posso pegar o paciente numa situação... Deve ter um preparo prévio, né? Para o resultado não sair maculado, né? Eu vou te dizer assim, tá? Chegou a pessoa obesa no consultório, então eu vou ter que direcionar. Ou ela vai ser uma pessoa mais dependente de dopamina ou de serotonina. São as duas vias principais e eu tenho que diferenciar um dos dois. Você tem que descobrir isso. Os dois, um dos dois. Aí eu vou fazendo os testes e os testes vão me direcionando. Tá. Porque eu posso usar uma substância química ou não. Ou eu usar só suplementos, é o que a gente faz na nossa clínica. Ou a gente usa uma substância química associada a suplementos ou só suplementos junto com homeopatia e fitoterapia, mais nada. E aí, esses exames, dependendo da substância que vai ser testada, vai me dizer, a L-tirosina, por exemplo, é um aminoácido que libera dopamina. Sim. Deu positivo. A bupropiona é um medicamento que serve para parar de fumar, mas que libera dopamina. Sim. Se der positivo para essas duas substâncias, eu tenho 80% de chance de ter na minha frente. Então você tem caminhos. Um ser humano e outra, a pessoa que fuma, que foi fumante. Sim, eu fui. Nossa. É dopamina. Nossa, inesquecível, inesquecível. O prazer que eu tinha com a dopamina, gerada pelo cigarro. Isso eu lembro até hoje, eu confesso aqui para todo mundo, sabe? E libera essa coisa da emoção, da descoberta. Agora é interessante você falar que existem meios para se descobrir isso, porque, por exemplo, a adrenalina. Como é que se mede a adrenalina? Só se eu estiver no estado de adrenalina, né? Que eu vou produzir. Agora, se você medir a minha adrenalina, vai estar zero, vai estar normal. Agora, se me coloca numa situação de risco, de euforia, tudo isso aqui, minha adrenalina está lá para cima. Então, existe, tem jeito de medir dopamina e serotonina através de técnicas que vão me dar umas 80%, como você falou, de certeza. 80%. Já é um excelente caminho. A outra via é a questão do triptofano. O triptofano é um aminoácido que libera muita serotonina. Sim. Então, se deu positivo o triptofano
ou alguma das substâncias químicas como fluoxetina ou a própria sibutramina, eu sei que o paciente é mais dependente de serotonina. E aí eu vou por essa via. E essa via realmente para educar um paciente, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito com educação, né, Grilo? Porque assim as pessoas, elas... Reeducação. Reeducação. A gente teria que pegar esse paciente e falar com ele várias horas. Eu acho que esses programas também são interessantes, às vezes a gente entrega para os pacientes para eles entenderem o processo. Porque às vezes na consulta eu estou focado na pessoa, eu vou dar uma receita, mas eu não tenho como explicar para ele o resto, Sim, que é tão importante. Tem muita coisa, claro. Porque eu tenho que ser que nem um coaching, ou seja, eu tenho que ir na vida da pessoa e dizer assim, ó, Disse fulano, que música que tu gosta? Eu gosto de música funk. Então, olha, escuta a música funk ao invés de comer aquilo que tu está pensando, escuta primeiro a música e depois... Isso. Busca uma alternativa do teu prazer. Uma alternativa menos nociva para o teu corpo físico. Isso. Você caminha, faz caminhadas? Não. Eu te aconselho a caminhar sempre, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Tem condições? Eu acho que uma vez sim e tal. Tem que ir modulando, como se fosse um treinador, um coaching. Entrar na vida da pessoa para direcionar com as perguntas certas, estimular os neurotransmissores que a pessoa precisa. Agora, você falou no começo da nossa conversa sobre obesidade hereditária. Isso, a gente está falando das 3 causas. Então, aí é possível, mesmo sendo hereditário, se é hereditário, o próprio nome já diz, e eu já venho com essa tendência, claro, está aqui. Então, eu posso mudar isso, eu posso ser uma pessoa magra, vamos dizer... Eu posso deixar de ser obeso sem fazer uso de nada agressivo, de um tipo de medicação natural? Você pode me emagrecer naturalmente, vamos dizer? A partir de agora a gente está já pulando um pouquinho lá na frente, mas tudo bem, a gente vai lá pra frente. A gente volta, Mas como foi no começo que a gente falou sobre a hereditariedade disso, isso, da obesidade, então tem condição da gente... Tem condição mesmo, a pessoa tendo o perfil hereditário, nós temos condições sim. Porque às vezes pode ter alguém que está nos assistindo e fala, na minha família todo mundo é obeso. Já tentamos de tudo e ninguém emagrece. Então, será que existe alguma técnica realmente ou é porque todos nós somos obesos e por isso, por hereditariedade, não podemos nenhum de nós emagrecer? Então é factível. Com certeza. A gente vê nas famílias, às vezes a pessoa tem na família assim, todos são obesos, aí tem um na família que é fitness, ou seja, ele toma suplementos, ele faz exercício sempre e ele não tem mais tendência, digamos assim, não engorda mais. Apesar de toda a família... A hereditariedade está nas células dele. Chamar ele Isso que eu queria. Vamos lá, então vamos lá na sua sequência. Muito bem, a gente falou das causas da obesidade. Isso. Que a gente pode falar de índice de massa corporal, que é muito importante, né? Também. Que aí você pega o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado, 2 vezes a altura, e aí você tem um índice que vai de 20 e poucos até 40. E aí tem o índice que você começa a ter uma obesidade leve, suave, moderada, e aí o obeso mórbido é de 30 e poucos, 36 a 40. Junto com a circunferência abdominal. Isso tem. Eu tenho uma filha nutricionista que já passou aqui. Claro, exato. Isso e aí a medição toda própria, né? Um aparelhinho assim que mede Isso, mas a circunferência é uma coisa muito simples. Você com uma fita métrica, claro. O homem são 94 centímetros, acima disso já começa a ter problemas, e a mulher são 88 centímetros. E aí a complicação acima disso é uma complicação metabólica mesmo, que é uma cascata de efeitos negativos com relação a isso. Por que se fala, doutor André, por que se fala tanto do perigo e por que a gordura se concentra na região... Perfeito. A gordura tem 3 tipos de gordura. A gordura marrom, que ela é protetora, né? Então os ursos vão hibernar. Aí eles hibernam, eles perdem toda a gordura branca. A gordura marrom, que protege eles do frio, permanece. Então eles saem lá, já mediram lá no urso, ficou a gordura marrom. Perfeito. Essa é a gordura nossa protetora com relação a diferenças térmicas, temperatura mesmo. Tem que ficar. Gordura branca é acúmulo calórico, ou seja, não deveria estar aí. Então ingeriu calorias a mais, ela vai se depositando além da gordura marrom. E a terceira gordura são grumos da gordura branca. É como se fosse assim, a gordura branca formou castelos, se encastelou e diz assim, eu não saio daqui. Ela é a última. Ela deveria ser a primeira, mas ela acaba sendo a última, porque ela forma grumos. Então são substâncias colaginosas que ficam ao redor desses grumos,
que é uma gordura branca em chama indisponível para queima, porque você vai tentar queimar e ela vai ficar aí ainda. Então, assim, esses 3 tipos de gordura é bom a gente respeitar e saber que algumas gorduras são importantes para o organismo. Claro, sim. E como é que... quando eu fiz 1 ano de medicina, 40 anos atrás, 50, não lembro agora, e na dissecação dos cadáveres, a gente percebia que embaixo da pele, da derme, tinha, não sei se é por causa do formal tudo, era uma coisa amarela, até nojento, assim. O corpo humano, assim, aberto, ele é meio nojento mesmo. Esse tipo de gordura, ela é a gordura ruim, que a gente chama assim? É a gordura ruim, é a gordura branca, que ela fica amarela por causa do formol. Isso. É a gordura branca, exatamente. Então, como é que se elimina isso e por que isso vai acumulando nessa região aqui, né? A gente fala do pneuzinho, fala da barriga, e aí, por que ela fica acumulada nessa região quais são, como é que ela age para danar o nosso corpo, vamos dizer assim? Porque a gordura branca ela tem uma preferência pela região abdominal, de acúmulo nessa região. E o que ela faz? Tanto a encastelada quanto a outra, ela forma um sistema de inflamação, é uma cascata inflamatória. Então ela fica gerando um fator dizendo assim, você está inflamado, então gera uma cascata de inflamação, gera uma série de substâncias que vão inflamar o organismo, vão entupir os vasos, pode causar AVC, por isso que causa AVC. Sim, claro, é a gordura que anda em algum lugar lá e é uma gordura solta, é uma gordura não controlada. Né? E aqui, como é um dos sistemas mais importantes do organismo, que são os lactobacilos dentro do intestino, fora esse acúmulo, vai abafando o sistema controlador, a gente chama o hub, do intestino, fica mandando informações para eles errôneas. Então a informação errônea aqui, ela vai subir para o sistema a nível cerebral e aí não tem uma leitura do teu cérebro com relação... Você falou um negócio interessante. Por que a inflamação? Isso, a gente vê, faz os exames clínicos, eu acompanho muitas coisas que a minha filha me fala de vez em quando também. O que é esse negócio? Por que o corpo inflama? Que história é essa? Inflamação. Inflamação não por doença, alguma coisa que você se cortou, infeccionou, inflamou. Não, como é que é a inflamação alimentar? Então a gente pode fazer o seguinte paralelo, né? Quando a gente tem uma contusão, você tem uma topada, lá foi no futebol e contundiu. Aí você tem um edema, né? Você tem calor, edema, isso é uma inflamação, o organismo tentando equilibrar através do trauma, liberando substâncias assim para desinflamar mesmo, né? Tudo bem, é a inflamação chamada aguda. Tá. Vai passar, você vai colocar gelo, de preferência não tomar anti-inflamatório, porque senão depois pode causar um problema. Então, essa inflamação ela é saudável, ela é salutar, tem que existir. Se aquele processo ficasse crônico, tipo assim, outro dia eu fui jogar, mas não curei ali, de novo, dei a pancada. E eu continuasse nesse processo, viraria algo para o organismo terrível. Ele está se defendendo o tempo todo. Aí, pega essa janela... Porque hoje em dia tudo é janela, pega essa janela, muda o aplicativo e põe essa mesma janela grudada com outra. Você se alimentando de a margarina, você se alimentando de óleos que não são bons para o teu organismo, que é a maioria dos óleos, vai gerando inflamação no teu organismo. Além da gordura acumulada no abdômen. Aí, tu tem uma inflamação crônica, porque assim, o glúten do pão, a margarina, os óleos e a gordura do teu próprio organismo e deixa ele em alerta constante. E alerta constante tem uma fadiga que vai acontecer e aí... É mesmo? E quais são? Vamos seguir adiante para a gente dar a noção perfeita do que é a obesidade, o que é essa inflamação em função da gordura. Quais são os problemas decorrentes, vamos dizer? Essa inflamação perene, constante, porque enquanto você está gordo, está lá, o corpo está reagindo, fala, ei, você não é da minha parte aqui. E eu não me lembro dos dados que tu colocou, Grego, com relação aos bilhões, são 2 bilhões, né, que estão com obesidade, ainda. E 800 milhões que são subnutridos. 2 bilhões de 18 ou mais anos estão acima do peso e mais de 670 milhões são considerados obesos. É um número astronomicamente fantástico. Então, esses que estão, esses 2 bilhões e pouco que estão assim acima do peso, eles têm um risco maior de envelhecimento e de doenças graves cardíacas e de diabetes do que os outros que estão subnutridos. Porque desde 89 se fala nos congressos que, aí a gente vai entrar no jejum,
que os ratos de laboratório, quando eles são submetidos a jejum, eles vivem mais e eles têm menos doenças. Claro que essa moda, ela demorou para chegar, essa informação, porque isso aí não vende. Fala pro pessoal, tu come menos, faça jejuns periódicos, você vai viver mais e vai ter menos doenças. Não interessa, comercialmente não interessa. Então, demorou para cair essa ficha, mas desde 88, 89, já se fala isso comprovadamente e a ciência já chegou nesse ponto. O oposto disso é a hiperalimentação sem nutrição, que é a própria gordura. Olha só, é isso. Que gera essas cascatas inflamatórias. Por exemplo, a circunferência abdominal elevada leva a um processo de homocisteína elevada. Isso a gente vê nos exames. Que é o lixo que está no cérebro, no coração, o organismo não consegue tirar por causa dessa gordura. Putz, olha só. Então e aí vai se acumulando e aí já começa a degringolar tudo. A tendência a ter um AVC ou um ataque cardíaco, ela aumenta muito com relação Como é que, vamos encrencar mais ainda assim, como é que essa gordura penetra na circulação sanguínea, a ponto de, como é que acontece esse processo? Você vai fazer um exame, por exemplo, hoje é muito comum, você mede gordura nas carótidas, você vê nas coronárias, e uma série nas aórticas, tudo isso aqui, né? É a veia aorta só, é uma só? É uma, artéria. Né? Artéria, isso, artéria. E a cava, são as cavas. E a cava, exatamente. Como é que a gordura, como é que ela chega no sangue para provocar esse tipo de problemas, vamos dizer? Porque, Grego, a gente cansa de repetir que gordura é uma coisa boa. Sim, tem que ter gordura no organismo. Sim, isso é... Uma das dietas que a gente vai falar aqui é coma gordura e emagreça. Por quê? Que é a dieta cetogênica. Que é você tirar a energia ao invés do carboidrato, sim, você é obrigado a tirar da gordura. Então, gordura em si não tem problema. Eu estou falando de gorduras, não aquelas vendidas supermercado, que são refinadas. Gordura saturada? Saturada é uma gordura ruim? Ruim, tá. Tá. Então eu tô falando de gorduras do óleo de oliva, a gordura do ômega 3. São gorduras boas. Tá. E mesmo a gordura saturada, por exemplo, a gordura do porco, ela é da gordura da banha do porco, ela é saturada, mas ela é positiva. Dizem que sim, dizem que é a melhor coisa. Então, o que aconteceu que o teu organismo agora não consegue mais controlar essa gordura? É porque essa gordura vem de origens ruins, ela é saturada. Ela vem de fontes ruins e, por exemplo, você tem um HDL que é produzido no fígado que vai limpando, ele vai purificando os vasos para tirar a gordura dita ruim. Quando a gente baixa todo o colesterol, o HDL, aquele que é o limpador, ele também cai. Isso. E isso é ruim. Então, assim, vários anos, né? Se pegar os meus antepassados, o meu avô, se eu fosse fazer um exame dele, ele estaria com colesterol muito alto, porque ele comia banha de porco, e também o colesterol bom alto. Por isso que ele não morreu de infarto, ele morreu de outras causas, mas não morreu. Por que agora as pessoas têm esse tipo de coisa e infartaram? Aí vem daquele programa, assistam, Desintoxicação Celular, acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez. Que a gente fez aqui. E que fala o seguinte, né? 1930, antes de 1930, não existia infarto nos Estados Unidos. Então teve um cardiologista que teve que ir para a Europa para comprar um aparelho que era holandês e trazer, e demorou um tempo. Mas quando foi subsidiada a agricultura americana e começaram os óleos vegetais, a margarina, aí que começaram os infartos. As pessoas não pensam para chegar nessa conclusão e as pessoas são hipnotizadas para não entenderem isso. Claro, não tem interesse para ninguém, até o entendimento, digamos assim, né? E é claro, porque dentre essas dietas, quando eu falo aquela dieta paleolítica, que a gente fala daquele dentista Weston Price que saiu pelo mundo inteiro antes de 1930 para achar uma cárie e não achou em povos que não tinha comida processada e nem açúcar, não achou. Eu conheço essa pesquisa aí. Então, infarto, diabetes e depressão é algo que veio com o processamento da nossa alimentação. O homem não é o mal que sai da boca do homem, é o mal que entra pela boca do homem, né? Acho que a coisa é o contrário, realmente, né? A gente tem que saber o que a gente está ingerindo. Então, e agora? Tudo tem solução. Qual é o tempo? O obeso, a gente vê, eu assisto muito aqueles canais
assisto, é até bom assistir porque você fala, olha, eu não posso chegar nisso nunca, mas é possível que eu chegue numa coisa dessa. Porque se você tem uma disfunção hormonal, alguma coisa, de repente uma pessoa que era magra pode se tornar, né? Não é? Tem casos e casos. Então assisto muito isso aí, eu vejo que tem alguns casos praticamente de irreversibilidade, que se consegue um bom retorno, mas como é que a gente... tem casos que não tem mais solução, vamos dizer? A questão da gordura, ou qualquer coisa eu posso alterar através de uma reeducação alimentar, de uma nova mudança de hábitos, essas coisas a gente soluciona. Eu vou ter que lançar uma campanha aqui ao vivo no Programa Inteligente, Vamos né? lá, porque pode lançar. quando a gente começou lá em 2015 e tu te motivou, tu chegou a baixar muito. Nossa, acho que tu baixou 17 quilos em 40 dias. Isso aí. E agora tu precisa. Eu não posso estar falando aqui, Grego, e tu sendo meu paciente, e tu não chegar lá. Nós vamos ter factível, é perfeitamente factível. Então, na próxima gravação, tu vai ter que... Opa, vamos lá. Vamos lançar essa campanha? Vamos lançar aqui além a barrinha. Vamos trazer uma fita métrica aqui. A de hoje não, esqueci a fita métrica. A gente pode quebrar um pouquinho. Então, não, mas a gente precisa ter realmente cuidar. Primeiro passo, então. Se eu fosse te perguntar o que te leva às vezes se alimentar, porque você sabe que aquilo lá não é saudável. Vamos usar isso aqui, porque a gente sabe, eu sou transparente aqui. O meu problema, não é o problema, porque eu não tenho problema algum, vamos dizer. Não é o meu problema. A minha alimentação, ela é irregular. Porque se você pesar o prato que eu como na hora do almoço, 300 e poucos gramas, e olhe lá. Só que é tranqueira. Aquelas coisas que... Carboidrato e carne. Perfeito. Não, e carne não, é mais o carboidrato. Aí depois aquele refrigerantezinho, que é gostoso, prazeroso, docinho. Aí depois aqueles cafezinhos. De noite eu não como praticamente nada. Então, se você vê o que eu como, você fala, esse cara não podia ter essa barriguinha assim, essas coisas tal. Mas eu sou uma prova de que não é a quantidade, é a qualidade. Eu como ruim, eu como... Como é que se diz? Eu como mal. O que a gente está falando? É má alimentação? O que estava escrito no artigo aqui? A gente não deve julgar, né, Grego? Porque assim, o que tu come? Quando tu come o prato de carboidrato, tu está liberando alguma substância dentro de ti que te dá prazer. Frituras. O café com açúcar te dá um prazer, uma liberação. As frituras, né? O pastelzinho, a coxinha, tudo aquela coisa gostosa. Mas é pouca quantidade. Só que essa pouca quantidade, né? Vai impressionando. Não sou prato de pedreiro, como a gente chama, de jeito nenhum. Família sabe, está assistindo. E tu já conseguiu comer só carne e salada naquele período que nós fizemos de 40 dias? Sim, senhor, é factível, não morri, tô aqui, já fiz 2 vezes. Tu ficou com alguma coisa, alguma compulsão, algum sintoma de compulsão naquela época ou nenhum. Nada? Não, nada de compulsão nenhuma. Agora eu vou te perguntar, tu acha que tu estava mais motivado naquela época? Quem? Eu? Eu estava, com certeza. Estava mais motivado. Mais motivado. De uma forma geral, não era só por causa da dieta, era outros fatores? Outros fatores, tudo ajuda. Isso aí é bom a gente estar falando isso, porque... É multifatorial. É multifatorial, perfeitamente. Tem que estar com a cuca legal, tem que estar... As coisas estão correndo bem, entendeu? Então, o país tem que estar numa certa harmonia também, que interfere. Claro, isso aqui interfere, tudo interfere. Aí sim, você tem... Hoje, por exemplo, assim, a minha filha nutricionista, que ela dizia, pai, eu gostaria de ter a sua força de vontade, ela dizia para mim. Hoje inverteu ali, porque ela tá guerreira pra caramba e eu tô displicente, digamos assim, né? Então é buscar essa motivação que realmente tô indo buscar de novo, porque quando você se olha, a gente tem um negocinho chamado autoestima, né? Perfeito, a gente trabalha muito. Você tira a roupa, vai tomar o seu banho. E dá de cara, se você olhar o espelho aqui, quando você vai pentear, se você olhar do pescoço para cima, nossa, que bonitinho, né? Eu tô bem, coroa, enxuto e tal. Mas se você olha o seu corpo, rapaz, naquele espelho lá de corpo inteiro, você fala, opa, você não se gosta. Fala, o que é isso, né? Então aí fala, eu preciso mudar isso. Mudar para quem? Para os outros verem? Não, eu não ando pelado. Eu tenho que olhar e isso que tu falou é importante. Por exemplo, em locais onde existe muito calor e as pessoas andam mais nuas, ou seja, se expõem mais, as pessoas se preocupam mais com o corpo. Não tem a dúvida, porque elas estão vendo aquilo lá. Eu tenho um amigo que mora lá em Brasília e ele fala assim, que quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele fala assim, escuta aqui, todo mundo é malhado aqui, todo mundo se cuida. E todo mundo se cuida, porque tu vai para a praia. Claro.
tá correndo, o outro fazendo musculação, o outro... E aí tu te compara, aí tu não vai suportar. Aqui no sul, as pessoas vestem aquela super roupa no inverno e só vão tirar depois da primavera, lá em dezembro, janeiro, e aí elas vão começar a cuidar do corpo. Então, entre aspas, a cultura... Foi como você disse no começo, como você falou no programa, tem que abordar esse problema da obesidade por N ângulos. O psicológico, tem que buscar as origens, por que está assim, a desmotivação. Então é um trabalho... Porque se a gente for... A questão da terceira causa da obesidade eu acho fundamental, que é a questão do diencéfalo, do sistema límbico. Porque o sistema límbico, assim, ele controla a temperatura, a parte hormonal passa por ele, né? Ele aumenta ou diminui os hormônios pelo comando dele. Tudo que você ouve, que você vê, que você cheira, passa pelo sistema límbico. Então, assim, tudo isso, por isso que se faz, às vezes, a aromaterapia, né, nos espaços, para a pessoa também não ter aquela vontade de comer. Tudo passa pelo sistema límbico e passa por esse controle emocional. Aí vem aquela questão de meditação. Tem um e-book que publiquei, acho que no passado, que fala assim, meditar emagrece. E é verdade? Sim, porque meditar... Está disponível esse e-book que você publicou? Ele estava, eu não sei, talvez eu recoloque ele para ser então, agora. Tá aí, ó. Se você for recolocar, põe na comunidade Vida Inteligente que a gente publica lá. Ah, que bom. Um convite. Vou deixar para as pessoas usufruírem. E aí fala dessa questão, é possível, ajuda a meditação a emagrecer e ajuda mesmo. E tem vários links ligados a sistemas científicos falando da meditação, porque o que acontece? Ela regula toda a parte hormonal, ela harmoniza, libera menos cortisol, aumenta o DHEA, aí a gente vai falar na questão hormonal. Melhora a questão dos hormônios sexuais e, consequentemente, a pessoa fica com mais neurotransmissores, que a gente falou os principais, sim, serotonina e dopamina, disponíveis após a meditação. E agora você está... E aí já não é luxo. Hoje em dia tu entra na internet, as pessoas que se informam mesmo sabem que meditação é algo que é importante. E você está falando uma coisa importantíssima, já falamos aqui também em outros programas, o doutor André, não sei se é a 7ª ou 8ª vez que ele está vindo aqui, mas nós já falamos inclusive nessa questão hormonal que é importantíssima, né? E que a gente chega, as pessoas mais velhas, conforme todo dia nós estamos envelhecendo, né? Então existem alguns fatores, metabolismo mais lento, nessas coisas que ajudam muito mais a você ficar obeso. Como a gente já falou e a gente pode repetir hoje. Como é que a gente pode acelerar o metabolismo para ajudar a queimar essa gordura ruim? Porque a queixa... Existe queima de gordura ruim? Existe, claro. Tá. Porque a queixa que a gente tem em consultório é assim, Greg, por exemplo, as mulheres acima de 35 anos, elas chegam 35, 37, 38, 40 anos e falam assim, nossa, quando eu tinha 30 anos, 20 e poucos anos, eu fechava a boca, fazia um exercício de uma semana, eu estava com o meu peso normal. Isso. E agora meu metabolismo já mudou. E aí são N fatores, e aí vocês podem ver os programas que a gente fez, que tem a questão da obesidade está ligada aos hormônios que a mulher fez uso, aos anticoncepcionais, a sua vida biológica, até a maquiagem que colocou, porque tem algumas substâncias tóxicas na maquiagem, etc. E com o passar do tempo, o nosso metabolismo, a tendência é ficar mais lento. Sim. Ele absorve menos oxigênio, então o metabolismo celular fica mais lento. Então a gente tem que ter cuidado redobrado em tudo. Na alimentação, na suplementação e na questão hormonal. Porque onde tu tiver menos hormônios em qualquer um desses níveis, você já tem uma tendência maior a buscar o prazer e buscar o neurotransmissor na comida. A reposição, né? E olha, não tem idade. A pessoa que entrar num esquema ligado a exercício físico, suplementação e automotivação, que eu chamo, trabalhar a cabeça, com esses 3 elementos você pode chegar aos 70 anos, 80 anos. Tem um fisiculturista que ele falou que aos 80 anos ele estaria melhor que aos 70 anos. Ele começou a fazer mais exercício, começou a cuidar mais da alimentação e tem fotos dele com 70, eu vi, com 80, é muito interessante. E ele conseguiu resultados. Foco, ele teve muito foco, ele mudou a fisiologia dele e a gente muda a história. Então você pode ficar musculoso com 70 anos, músculo é energia, músculo vai liberar mais serotonina, músculo vai liberar mais neurotransmissores? Sim, você pode. E é bom que tu tenha. Eu posso ficar saudável, não quero ficar musculoso, mas ficar longevo, com saúde, com neurotransmissores a 100%? Sim, mas fazendo exercício.
tem que fazer exercício. Sim, o exercício é imprescindível, né? Teve algo que foi uma conexão que tu fez, Greg, que tu mandou algo relativo a... Você sabe o risco que você tem de não fazer exercício no dia de hoje para a tua velhice? E realmente é espantoso. Sem dúvida. Cada não exercício que você faz no dia de hoje é um sistema que vai te envelhecer muito mais quando chegar na terceira, que é a melhor idade. Agora, me diz uma coisa, nós estamos falando, você lida com reposição hormonal também. Sim, muito. Tá. Nós vamos ficando velhos e é normal que os hormônios reduzam. É uma coisa normal, natural, porque é decorrência do teu metabolismo, acabamos de dizer isso aqui. O fato da gente repor, vamos falar da reposição, tudo dentro da obesidade, porque, né? Não estão fugindo do assunto. O fato de eu repor hormônios, ele não pode me prejudicar, vamos dizer? Excelente pergunta. Porque assim, a tua andropausa já está marcada a nível celular. Então, assim, aos 45 vai diminuir a dopamina, aos 55 vai diminuir a serotonina e depois o GABA. E a questão hormonal também, dos hormônios sexuais, tem marcado na tua biologia o que vai diminuir. Então, assim, se você fizer uma reposição adequada para a tua idade, tua faixa etária, tu não vai ter um feedback negativo. O que pode acontecer? O teu organismo, eu estou repondo. Então eu não vou precisar produzir. Já tem na circulação, então eu não vou produzir mais. Isso não acontece porque você vai ter baixa hormonal. E mesmo você repondo, o teu organismo não vai entender. Então eu tenho que produzir menos. Porque essa pergunta foi proposital. Claro. Porque você compra o hormônio hoje como você compra uma aspirina, rapaz. Né? Verdade. Então, é importante, você acabou de dizer, que você pode repor de acordo que eu sou um homem de 68 anos. Eu não vou querer botar o hormônio de 25, né? Com certeza. E olha, Grego, o paciente, por exemplo, que faz exercício, ele tem menos necessidade de reposição hormonal. A mulher que faz exercício tem menos necessidade de reposição hormonal. Então tudo é uma questão de cabeça e uma questão de quanto tu está mexendo com o teu corpo. Se ele está em atividade, se ele está sendo motivado, digamos assim, eletricamente, ele vai produzir os hormônios. Foi o que você falou. Sim. Isso, porque a minha experiência... Se você dá um negócio, ele para de produzir, a minha experiência me diz isso. Então eu tenho que reduzir os hormônios para quem está fazendo exercício, para quem está cuidando realmente do corpo. E tem que aumentar para aqueles que não querem fazer exercício ou não querem se expor ao exercício. Mas ao mesmo tempo você não pode suprir alguém com hormônios fazendo com que o corpo dele deixe de produzir aquele mínimo que ele fazia. Isso é perigoso, porque senão a gente chega no caso Arnold Schwarzenegger, por exemplo, ele com a testosterona que ele usou, ele chegou a uma impotência, ele não produzia mais. Isso foi divulgado um pouco veladamente na mídia, mas ele chegou. Depois eu acho que ele conseguiu reverter em parte, mas ele utilizou tanta testosterona que ele não produziu mais, aquelas bombas, metia o testosterona para ficar daquele jeito dos filmes, né? E isso desfigurado, e por um longo tempo, aí o testículo dele falou assim, não, tem muito, eu não vou produzir mais, então para de produzir. E parou. E aí ele parou com a testosterona e não tinha um feedback positivo, não produzia. Caramba, olha como é que é a ignorância, o desconhecer a questão, né? Isso. E assim, eu acho que o custo, a dor da pessoa, por exemplo, voltando para a obesidade, sim, que tem obesidade, que vai adquirir, por exemplo, uma diabetes, que vai ter a impotência, a gente estava falando dos hormônios sexuais. Obesidade é um fator... Leva à impotência sexual também. Impotência e a diabetes que você falou, também é um grande fator de... Também é um grande fator de risco para diabetes. De risco para diabetes, obesidade. Acidente vascular cerebral, o risco aumenta muito com obesidade. Tá. Acidente vascular, infartos aumentam muito com obesidade. Então, assim, são muitas dores que a gente tem e que a gente tem que diminuir isso tratando da obesidade, que são esses 2 bilhões de pessoas e outros bilhões de pessoas que estão se encaminhando para isso, né? É um custo muito doloroso você não tratar a obesidade, ou não cuidar dela, ou não fazer exercício. Aproveitando aqui uma pergunta que eu fiz para minha filha. A alimentação é muito simples assim, você vê essa alimentação de astronauta, né? Astronauta não tem nenhum astronauta gordo, eles ficam lá 6 meses, vamos dizer, lá na plataforma espacial, e eles se alimentam do quê? São pílulas que eles se alimentam. A alimentação de astronauta é pílula?
O que é? Eu não tenho conhecimento, né? O que eu tenho é que eles tomam um pool de aminoácidos, sei lá, um envelope que eles abrem lá no espaço e tem uma gosma onde tem minerais, vitaminas e aminoácidos juntos. Sim, e com isso eles se alimentam 6 meses. Sim. Por que a gente não pode fazer isso aqui? Não seria uma forma de eu me manter nutrido? Isso aí não seria uma boa alimentação? Porque, bom, sempre tem os porquês que a gente não sabe explicar, né? Por que esse treco... eu não sei explicar, por que esse envelopinho, eu pensei nisso aqui, pode facilitar a vida de todo mundo. Se você disser para mim, doutor André, eu vou acreditar em você. Se na próxima visita que você vier aqui, me disser, Grego, eu trouxe aqui um comprimido, você toma um de manhã, um de tarde e um de noite, você vai estar suprido energeticamente, o seu corpo vai estar suprido. Eu vou acreditar. E vou tomar aquele negócio lá. E sei que é factível, que nem o envelope. Por que eles não disponibilizam esse envelope para facilitar a vida de todo mundo? Eu vou estar satisfeito, eu vou estar nutrido, eu não preciso comer. Exato. Eu vou esquecer meu prazer. O prazer a gente esquece, isso aí não tem problema. Então, se eu estou nutrido, por que essas coisas não acontecem? E como é que a gente poderia ter acesso a esse tipo de alimentação? Aí tem a fisiologia espacial, né, que a gente não tem conhecimento. A pessoa não tem a gravidade, eu não sei o fator que vai levar à produção ou não de neurotransmissores. Pode ser até que aumente por causa de outros fatores que a gente desconhece a produção de neurotransmissores sem a gravidade. Eu sei que a questão óssea, ela é prejudicada muito, porque osso eterno. Você não tem a gravidade. Tem a gravidade, então você não tem o estímulo ósseo que é o caminhar e o gerar atrito nas articulações para gerar um conforto articular. Então, essa questão eu não saberia te responder com relação aos astronautas. Agora, eles poderiam disponibilizar com certeza para as pessoas. Sim, agora aqui, vamos dizer, não seria possível fazer? Claro, se fosse possível já teriam feito, ou talvez, não sei, alguma coisa que dissesse, toma isso aqui, come esse potinho aqui, você vai estar nutrido, você não precisa comer mais nada disso aqui. Não é possível fazer isso aí? É possível, mas não tem interesse, né? De volta para aquele interesse. Isso aí. Que daí você acaba com uma indústria total, né? Porque... Então, tá vendo? A turma não tem interesse que a gente tenha saúde. Assim como, isso eu vou dizer, hein? Não é o doutor André que está falando, não. Eu acho que a indústria farmacêutica não tem interesse em curar ninguém. Ela pode te dar algum remédio para você ser paliativo para o teu problema. Curar, se ela te curar, não vai vender mais remédio. E aí, Grego, é muito importante assim, a indústria que existe com relação à obesidade. Então, sempre, desde há 10, 15 anos que a gente trabalha com isso, existiu mais fortemente uma indústria ligada a químicos e bioquímicos para tratar essa obesidade, mas não de forma saudável. Ou seja, você tomava uma medicação controlada por um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, chegava no teu peso, logo depois de retirada daquela medicação, voltava a tua vontade, a compulsão, os neurotransmissores caíam muito. Tem inibidores, né? São os inibidores do apetite, exatamente, que são a base das anfetaminas, né? Mas um inibidor de apetite, ele vai me desnutrir. Vai. Óbvio, né, pô? Porque ele vai inibir a nível central, mas as tuas células não sabem disso, elas vão ficar sem nutrição, a não ser que haja um acompanhamento nutricional paralelo a isso, né? Mas elas estão em desuso, né? Já não se usa mais, né? A gente usa muito o beta-HCG, que é algo que a gente pode falar também, que é bem interessante, e que tem poucos efeitos colaterais. E que funciona, já fiz 2 vezes. E que funciona tanto para o homem quanto para a mulher. Isso aí. Me diz uma coisa, isso é de cada um, acredito que é de cada um, mas uma perda de peso saudável, até quantos quilos por mês? Ou isso aí é de organismo para organismo? Tem gente que perde muito rapidamente, né? E acaba padecendo disso. Você vê exemplo dos lutadores. Você vê que o lutador, ele cai duro um dia ali, tem que ser socorrido porque ele perdeu peso 10 quilos em 48 horas, por exemplo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa compulsão que muita gente tem também de repente fazer uma dieta e quer perder 40 quilos no mês. Eu quero saber se isso é factível e como o organismo reage com uma atitude dessas, vamos dizer. O organismo nunca vai acreditar
Se tu eliminar 20 quilos do mês, ele não vai acreditar que você pode ficar sem aqueles 20 quilos. Ele vai fazer tu retornar, com certeza. É essa a reação. Para mulheres, assim, de uma forma clássica, as mulheres a tendência é perder em 40 dias em torno de 8 quilos, 8 a 10 quilos. Isso é normal? É normal. É tranquilo, não vai gerar nada não vai gerar nenhum problema. E com o uso do beta-HCG é melhor ainda. Porque aí você está mandando aquela informação para o organismo de que ele tem um outro organismo dentro dele, porque o beta-HCG é quando a mulher está grávida, e o homem fica grávido também, dizendo que eu preciso mobilizar toda a minha gordura para que esse ser que está nascendo se nutra. Então a prioridade vai ser aquele ser. Então é retirado, você está fazendo dieta, então não tem onde tirar. Aquela informação fica por um longo tempo. Por isso que é seguro. E lógico, a gente tem que entrar com a parte nutricional, a gente tem que nutrir essas células com minerais, com vitaminas, junto com a dieta. Porque aí você tem o equilíbrio. Nós estamos falando do HCG, que é uma dieta boa, né? Mas ela é rigorosa, porque chega... Você consome 450 a 500 gramas por dia. São 500 calorias. Calorias, desculpe. Por dia. Não é grama, caloria. 500 calorias por dia. Então isso é quase que nada. Mas nutre você consegue se manter. Eu já fiz, já sei, então é factível. E é um bom... Mas a preocupação é, um homem tomando beta-HCG não tem problema nenhum? Não, nenhum. Inclusive, ele é usado para estimular a produção de testosterona. É mesmo? Sim. Olha, ele produz mais testosterona. O homem fica grávido, entre aspas, né? E mais masculino, porque tem mais testosterona. Porque produz mais testosterona. Agora, Grigo, quando tocou nesse assunto e eu olhei para ti, a gente pode abordar um pouquinho mais, porque tem essas causas psicológicas da obesidade. Tá, vamos lá. Por exemplo, a pessoa foi abusada quando tinha 6, 7 anos e ficou com aquele trauma, foi abusado por um parente, etc., ou um estranho. Para se proteger, ela usa gordura. Então ela tem que comer e tem que ficar gordo para se proteger com relação a outros ataques, outros abusos. Sim. Isso é uma marca inconsciente. Então não adianta eu usar o beta-HCG, porque depois ela vai... Você tem que buscar a causa. Né? E isso a gente... Nós temos alguns instrumentais, quando a gente não consegue, a gente encaminha para outros profissionais para trabalhar isso. Importante, E a gente identifica isso, porque são coisas muito particulares, né? Muito pessoais, e que existem. Veja então, você que já tentou tudo, vamos dizer, então talvez alguma coisa que você ainda não tentou ou nem pensou nisso, pode ser o caminho, né, para se descobrir. Né? Traumas de infância. Traumas de infância, olha só. Nós trouxemos, semana retrasada aqui, nós trouxemos um hipnoterapeuta, que é muito bacana, que ele faz exatamente isso, tenta buscar a origem daquele problema, porque aí você sabendo a origem do problema, fica mais fácil você tentar solucioná-lo. E eu gosto da busca do paciente que é obeso, Grego, porque ele tem uma dor tão grande, e eu sinto assim, eu já tive vários casos, eu lembrei agora do Ricardo lá de São Lourenço do Sul, e a mãe dele, que assim, em 40 dias eles emagrecem o que ele precisava emagrecer 15 a 17 quilos. E em 40 dias ele emagreceu os 16,5 quilos, agora eu lembrei, e encerrou comigo, ou seja, ele está se mantendo bem, e eu gosto desse tipo de determinação, porque ele fez à risca a dieta, no final ele deu umas escapadas, e para comemorar, né, uma semana depois, que a gente recomenda, após o tratamento, ficarmos sem carboidratos, sem farinha branca. Sim. E ele andou dando umas escorregadas, mas mesmo assim ele manteve o peso. Isso é bom. E claro, isso é importante, porque quando a pessoa está determinada e motivada, porque sabe a dor que causa obesidade, imagina. A coisa fica... Porque outra causa psíquica pode ser um suicídio lento, porque a pessoa sabe que faz mal e não faz nada. Sabe que é ruim e não faz nada. Vê que a gente fica limitado, né? A gente tá sim, porque até eu com o meu peso aqui, vamos dizer, não tá excessivo, mas você percebe que você fica... Eu não estou falando de tigre. Não, mas eu estou falando de mim. Você vai subir uma escada, você já sente mais dificuldade, você faz uma caminhada longa, você cansa mais. Por quê?
porque o teu corpo está carregando, teu coração está batendo ali, está carregando um peso excessivo, né? Mas por que tu está carregando? Aí vem a questão emocional. Por que tu está carregando? Entendeu? Aí corta, vamos cortar aqui. Tá faltando o prêmio da Mega Sena ali. Não, é mentira, a gente sempre Parece tem uma que todo desculpa, mundo né? acha que vai resolver o prêmio. Não, é mentira, claro. Todo mundo tem uma desculpa. Eu falei isso porque todo mundo tem alguma desculpa. Por causa disso, por causa daquilo, porque não tive tempo, eu vou começar o ano que vem, no dia do meu aniversário, o dia de São Benedito, 30 de fevereiro, né? E assim, a gente sempre vai dando desculpa para poder fazer isso. Mas agora nós vamos voltar aqui com... A promessa está feita, né? A promessa está feita. Nós vamos próximo encontro aí, próxima gravação. Aí, 14 quilinhos a menos, pelo menos. Tá. Assim. Fala, tá registrado. Isso é verdade, porque eu já fiz isso 2 vezes isso é o meu caso, meu organismo, tudo, meio quilo por dia eliminado. 500 gramas por dia eliminados. Então é bacana, você vai lá na balancinha, e lá você vai sentindo aquele prazer lá, aquele treco descendo lá. Depois tem que manter, né? Aí que tá. Temos mais alguma coisa para acrescentar? A obesidade. Aquelas pessoas que estão nos vendo e que são magrinhas falam, isso não vai acontecer comigo. Mas pode realmente acontecer de uma hora para outra, né? Com o aparecimento do diabetes, e pode aparecer em qualquer situação, em qualquer idade, a qualquer momento, né? Sem hereditariedade, sem nada, que é uma doença danada, né? O diabetes. Você também, de repente, por um desajuste hormonal também faz a gente engordar, não faz? Com certeza. Mas o trauma emocional tem desajuste hormonal e aí engorda. O que as pessoas não têm prestado atenção, e isso eu acho que é uma falha do clínico, dos colegas mesmo, que fazem os exames, eles fazem aquele exame completo, etc., mas tem glicose só. Glicose, hemoglobina glicosilada. Hoje em dia a gente tem que combinar a glicose com a insulina. Sim. Porque tu tem que saber a insulina que tu produz em jejum. Porque o excesso de produção de insulina que vai levar à fadiga do teu pâncreas, que vai levar à diabetes. Porque tu pode ter uma glicose muito boa, mas você está fazendo uma hiperprodução de insulina para fazer com que aquela glicose fique boa. Não significa nada. Então, às vezes a pessoa tem uma glicose que está acima de 110, acima de 120, mas tem uma insulina razoável, boa. Então ela não está castigando o seu pâncreas. Entendo. Então isso eu acho que é uma falha de uma análise clínica que tem que ser vista. Então a pessoa às vezes que é magra, sou magro e minha glicose é 99, 89, 88, mas nunca mediu a insulina. E aí, de repente, belo dia, ela vai lá e vai medir insulina estratosférica, e isso já está há anos, e daqui a pouco começam os sintomas da diabetes, né? Começa sede, diplopia, problema renal, e aí se instala, como tu falou, uma pessoa magra podendo ter então, são exames que você precisa ter, né? E às vezes procurar um especialista de outra área, né? Se você já está na faixa dos 40 e poucos anos, procure ver como é que estão os seus hormônios, né? Os seus hormônios, às vezes você vai no médico, ele não vê quanto é que você está de hormônio, você não tem problema de força, não tem problema de virilidade, de uma série de coisas, então está tudo bem, minha testosterona deve estar lá em cima, e a gente fica omisso e a gente não faz, né? Exame. Quando descobre é o que o doutor acabou de dizer. Aí você está em cima da pinta, está com uma pré-diabetes, nem sei se existe pré-diabetes, existe pré-diabetes ou não? Ou já existe a diabetes já instalada? Você pode saber quando é que alguém está para entrar no processo de diabetes ou não? Porque assim, 2 exames com a glicose alterada Sim. E a insulina já é considerado pré-diabetes. 3 exames já é diabético. Então, olha só. Então, se você não fez nenhum ainda, vai fazer. A gente não está aqui para fazer receita médica nem nada, mas existem algumas coisas. Ele já deu a dica de uma, que é importantíssima, eu fiz ainda hoje aqui, porque eu me consultei com o Dr. André, tá lá, não saiu o resultado, como é que é insulina em jejum. Isso. Já vamos saber quanto é que tem aí Então, fique esperto. Então é isso, doutor André. Mais alguma coisa para a gente colocar ou não? Eu acho que já foi. Tá beleza, já demos uma série de dicas. Já demos o recado. Qualquer coisa você escreve para o doutor André, né? Tá aí embaixo aí o e-mail. Isso, a gente pode combinar, então, esse e-book, se eu conseguir disponibilizar ele, eu deixo lá na comunidade, e aí tem um linkzinho para a pessoa clicar lá para poder... Ou então a gente insere dentro dos arquivos da comunidade também. Perfeito. Então tá aí. Qual é o título do e-book? São 3 passos para o emagrecimento saudável. Olha só, grande dica aqui, né? Então é isso aí.
Diego. Valeu, doutor André. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Satisfação. Um abraço a todos. Fraterno abraço e um feliz sempre.